Astrônomos acabam de detectar algo realmente estranho se movendo pelo nosso sistema solar e parece que está vindo na nossa direção. Esse objeto misterioso, segundo os especialistas, teria vindo de fora do sistema solar, ou seja, estamos diante do terceiro visitante interestelar já registrado na história. Hoje eu vou contar como foi a descoberta do 3G Atlas, um objeto misterioso que surgiu nos radares em julho de 2025 e rapidamente chamou a atenção da comunidade científica. A gente vai entender como ele foi identificado, por que ele não pertence ao nosso sistema e o que o torna tão especial desde o primeiro momento. Tudo começou no dia 1º de julho de 2025, quando os telescópios do sistema Atlas, o Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detectaram um objeto incomum nos céus do hemisfério sul. Esse sistema é operado por telescópios localizados no Havaí e também no Chile e na África do Sul, e sua principal missão é vigiar o céu em busca de asteroides ou cometas que possam representar risco à Terra. Mas o que eles encontraram naquele dia era diferente. O objeto foi primeiramente listado como A11PLT3Z, e depois disso entrou imediatamente na lista de observações prioritárias. Logo após sua detecção, ele foi inserido na página de confirmação de objetos próximos à Terra da União Astronômica Internacional. Isso acontece sempre que algum corpo celeste recém-detectado mostra um comportamento fora do comum, e no caso desse, os astrônomos começaram a calcular sua trajetória. Foi nesse momento que as primeiras pistas do mistério surgiram. Ao ajustarem os dados orbitais, perceberam que a trajetória não era apenas elíptica, como a maioria dos cometas e asteroides que conhecemos, era hiperbólica, e isso muda tudo. Uma órbita hiperbólica significa que o objeto está se movendo rápido demais para estar preso ao Sol pela gravidade. Ou seja, ele não é parte do nosso sistema solar. É como se estivesse só de passagem, vindo de fora e logo indo embora. Esse foi o primeiro sinal de que o objeto A11PLT3Z, agora rebatizado de 3I Atlas, era um visitante interestelar. Enquanto isso, um astrônomo amador chamado Sam Dean fez uma descoberta que ajudou bastante. Ele conseguiu encontrar imagens antigas do mesmo objeto nos dados do Atlas, registradas ainda no final de junho, entre os dias 25 e 29. Isso deu aos cientistas uma janela de observação maior, o que melhorou muito a precisão das simulações da sua rota. E quanto mais eles ajustavam os dados, mais forte ficava a evidência de que aquilo não era um objeto comum. No dia seguinte, já havia mais de 100 confirmações visuais do objeto feitas por telescópios ao redor do mundo, todas reportadas ao Minor Planet Center. Com isso, o MPC deu o nome oficial, C2025N1 Atlas, também conhecido como 3I Atlas. Esse 3I indica que é o terceiro objeto interestelar confirmado na história, depois de Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. O fato dele ter sido detectado antes de passar pela Terra já é uma vitória. O primeiro, Oumuamua, só foi percebido depois que já havia passado. Mas desta vez, graças ao avanço da tecnologia e à vigilância constante dos céus, conseguimos observar esse objeto a tempo de acompanhar boa parte da sua trajetória dentro do nosso sistema. A identificação do 3G Atlas como um objeto interestelar foi praticamente imediata entre os especialistas. Além da órbita hiperbólica, ele apresentava uma velocidade relativa ao Sol de cerca de 60 km por segundo, mais que o suficiente para escapar da gravidade solar. Isso significa que ele não está em uma órbita fechada, mas sim em uma trajetória que o faz apenas cruzar o sistema solar antes de continuar sua jornada pelo espaço interestelar. Outro fator que chamou a atenção foi o ângulo da sua órbita. Ela é extremamente inclinada, quase 175 graus em relação ao plano dos planetas. Isso praticamente elimina qualquer possibilidade de que ele tenha se formado aqui. A origem dele é de fora, muito provavelmente do disco galáctico, aquela região da Via Láctea onde se concentram a maioria das estrelas. Mesmo antes de sabermos do que exatamente se trata esse corpo celeste, os astrônomos já estavam certos de uma coisa. O que vimos com o 3I Atlas é algo extremamente raro e valioso para a ciência, e ele ainda nem se aproximou do ponto mais próximo ao Sol. Isso ainda vai acontecer, mas desde os primeiros momentos, ele já deixou claro que não é daqui. O que deixou tudo ainda mais surpreendente foi a trajetória desse objeto.
Desde o início, quando os primeiros cálculos orbitais começaram a ser feitos, ficou evidente que o 3I Atlas não estava seguindo nenhum caminho comum. A maioria dos cometas e asteroides do Sistema Solar se move em órbitas elípticas, ou seja, trajetórias fechadas que os mantêm girando ao redor do Sol, mesmo que em formatos bastante alongados. Mas o que foi detectado nesse caso foi uma órbita hiperbólica. Isso significa que o objeto está em uma trajetória aberta, sem retorno, e que só está passando por aqui uma vez antes de seguir viagem pelo espaço interestelar. E mais do que isso, os números mostram que a excentricidade da órbita do 3G Atlas é algo fora do normal. Excentricidade é uma medida de quanto a órbita de um objeto se desvia de um círculo perfeito. Quanto mais próxima de um, mais elíptica ela é. Se passa de um, estamos falando de uma hipérbole. No caso do 3G Atlas, a excentricidade preliminar estimada pelos astrônomos foi algo em torno de 6, o que é altíssimo. Nenhum outro objeto já detectado em nossa vizinhança teve uma excentricidade tão elevada. Isso confirma que o objeto não está, de forma alguma, preso à gravidade do Sol. Ele veio de fora e está indo embora. Outro dado impressionante é a velocidade com que ele entrou no Sistema Solar. Para escapar da gravidade do Sol, um objeto precisa estar se movendo a mais de 42 km por segundo. O 3G Atlas foi detectado com uma velocidade de entrada de cerca de 60 km por segundo em relação ao Sol. Isso significa que ele não só é rápido o suficiente para escapar, mas que já chegou aqui com folga nessa velocidade. Não se trata de um corpo que foi lançado por alguma interação gravitacional interna, mas sim de algo que já estava solto, navegando pelo espaço entre as estrelas antes de cruzar o caminho do nosso sistema. A inclinação da órbita também é um detalhe que chamou muita atenção. A trajetória do 3G Atlas tem uma inclinação de quase 175 graus em relação ao plano da eclíptica, que é o plano onde estão alinhadas as órbitas da maioria dos planetas do Sistema Solar. Isso quer dizer que ele está vindo praticamente de cima ou de baixo, num ângulo extremamente inclinado, o que é mais uma evidência de que não se formou junto com os demais corpos que orbitam o Sol. Esse tipo de inclinação só é possível para objetos que vêm de fora do sistema e não obedecem às regras de formação que moldaram os planetas, cometas e asteroides que conhecemos. A análise do vetor de movimento do objeto também forneceu pistas sobre a origem mais provável do 3G Atlas. Os astrônomos suspeitam que ele tenha vindo do disco estelar da Via Láctea, que é a região da galáxia onde se concentram a maioria das estrelas, inclusive o nosso Sol. Isso porque o caminho do objeto se alinha com a direção geral do movimento das estrelas naquela faixa do céu. Se isso for confirmado, será possível calcular com mais precisão de onde exatamente ele veio e, quem sabe, até tentar identificar o sistema estelar de origem desse visitante. Outra questão importante é que essa trajetória tão única permite que os cientistas coletem dados inéditos sobre objetos interestelares. Com base nessa movimentação tão incomum, será possível estudar com mais profundidade como esses corpos interagem com o campo gravitacional do Sol e dos planetas durante sua passagem. E quanto mais informações sobre a rota do 3G Atlas forem coletadas, melhor será o modelo que podemos construir sobre a frequência com que esses objetos passam por aqui e sobre os mecanismos que os colocam nessas rotas intergalácticas. O fato de termos detectado esse objeto enquanto ele ainda está entrando no Sistema Solar e antes de sua maior aproximação ao Sol, permite algo que não foi possível com o primeiro objeto interestelar, o Oumuamua: estudar sua movimentação em tempo real, em vários pontos da trajetória. É possível observar com mais detalhes as mudanças de velocidade, posição e até possíveis desvios na rota, o que pode indicar forças adicionais atuando sobre ele, como a pressão da radiação solar ou até mesmo jatos de gás expelidos pela superfície. Essa análise orbital detalhada ainda está em andamento, mas uma coisa já está clara: a forma como o 3I Atlas está se movendo confirma, sem sombra de dúvida, que ele é um visitante de outro sistema estelar. Um corpo vindo de muito longe, que cruzou os caminhos cósmicos até chegar ao nosso quintal cósmico, trazendo com ele respostas, ou talvez mais perguntas, sobre o que existe além dos limites do nosso sistema. Com o objeto já classificado oficialmente como 3I Atlas,
os astrônomos começaram a estudar suas características físicas, tentando descobrir o que exatamente ele é. A dúvida era se estávamos diante de um cometa, um asteroide ou até algo completamente diferente. E um dos primeiros passos foi tentar estimar o seu tamanho. Mas isso não é tão simples quanto parece. Como ele está a milhões de quilômetros de distância, a única coisa que os cientistas conseguem medir diretamente é o brilho do objeto, ou seja, a quantidade de luz que ele reflete. Com base nesse brilho, é possível fazer uma estimativa de diâmetro, mas isso depende de um fator crucial: a refletividade da superfície, também chamada de albedo. Se o 3I Atlas tiver uma superfície escura, parecida com a de um asteroide rochoso comum, ele precisaria ser muito grande para refletir a quantidade de luz que foi observada. Nesse caso, as estimativas apontam para cerca de 20 km de diâmetro, o que o tornaria maior que o I2I Borisov e muito maior do que o Oumuamua. Só que essa estimativa pode mudar completamente se ele tiver um albedo mais alto. Um corpo coberto de gelo, por exemplo, reflete mais luz, e isso faria com que o tamanho real fosse bem menor do que os 20 km estimados. Outro fator que pode estar interferindo nessas medições é a presença de uma coma. Aquela nuvem de gás e poeira que envolve os cometas quando eles se aproximam do Sol. Imagens iniciais captadas por telescópios terrestres sugerem que o 3I Atlas pode estar emitindo uma pequena quantidade de gás, formando uma espécie de halo ao seu redor. Isso é típico de cometas e reforça a hipótese de que ele seja, de fato, um corpo gelado. Mas o problema é que essa coma pode estar contribuindo para o brilho total do objeto, fazendo com que ele pareça maior ou mais refletivo do que realmente é. Até agora, a atividade cometária detectada é considerada fraca, com uma cauda curta e difusa. Mesmo assim, isso já foi suficiente para que alguns astrônomos passassem a tratá-lo como um cometa interestelar. Esse comportamento é importante porque, se confirmada a presença de atividade cometária, poderíamos comparar a composição química do 3G Atlas com a de cometas locais. Isso daria pistas valiosas sobre o tipo de sistema estelar de onde ele pode ter vindo. Mas existe ainda outra possibilidade, que ele esteja mostrando um tipo de aceleração não gravitacional, como o que foi observado com o Oumuamua. No caso daquele objeto, os astrônomos perceberam que ele estava acelerando levemente à medida que se afastava do Sol, sem nenhuma explicação clara na época. Não havia sinais visíveis de jatos de gás, como ocorre com cometas, o que levantou suspeitas sobre a origem daquele objeto. Com o 3I Atlas, qualquer variação incomum na trajetória poderia indicar o mesmo tipo de efeito, o que acenderia novamente discussões sobre hipóteses mais ousadas. E é justamente por isso que os telescópios mais avançados do mundo estão voltando sua atenção para ele. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, tem capacidade para captar a radiação infravermelha emitida por objetos distantes, mesmo os muito pequenos. Com isso, ele pode medir a temperatura do 3G Atlas e, a partir disso, inferir sua composição, seu tamanho mais preciso e até sua forma. Além disso, o telescópio Hubble também está envolvido, ajudando a monitorar mudanças no brilho ao longo dos dias, o que pode revelar variações de rotação ou ejeção de material. Outro instrumento que pode entrar em ação é o Mars Reconnaissance Orbiter, que está orbitando Marte. Como o 3I Atlas vai passar relativamente próximo da órbita de Marte, existe a possibilidade de que instrumentos a bordo da sonda façam observações adicionais. Isso seria especialmente útil para detectar emissões de gás ou qualquer outro sinal de atividade que não possa ser visto da Terra. Por enquanto, os dados ainda estão sendo coletados e analisados, mas uma coisa é certa: quanto mais informações os cientistas conseguem obter sobre a estrutura, brilho e atividade desse objeto, mais perto chegamos de entender sua verdadeira natureza. É um quebra-cabeça que envolve física, química e observações precisas, tudo ao mesmo tempo. Cada telescópio envolvido traz um pedaço da resposta, e cada variação no comportamento do 3I Atlas pode indicar se estamos diante de um cometa gelado vindo de outra estrela, um asteroide interestelar coberto de poeira espacial, ou, quem sabe, algo que nunca vimos antes. Enquanto os telescópios seguem monitorando o comportamento do 3G Atlas, os astrônomos já mapearam os momentos-chave da sua passagem pelo sistema solar.
A trajetória dele está calculada com grande precisão, permitindo prever datas importantes para observação e estudo. O ponto de maior aproximação ao Sol, chamado de periélio, está previsto para acontecer no dia 29 de outubro de 2025. Nesse momento, o objeto estará a cerca de 1,35 unidades astronômicas do Sol, o que significa um pouco além da órbita de Marte. Mesmo não chegando tão perto quanto alguns cometas mais conhecidos, essa distância é suficiente para causar aquecimento em sua superfície e possivelmente desencadear alguma atividade cometária mais intensa. O detalhe é que, durante esse periélio, a Terra estará posicionada do lado oposto do Sol, o que dificulta bastante a observação direta a partir do nosso planeta. Isso representa uma perda de oportunidade para os telescópios baseados na Terra, já que o objeto vai estar parcialmente ofuscado pelo brilho solar. Mesmo assim, os astrônomos estão contando com instrumentos espaciais para continuar acompanhando o 3I Atlas nesse período crítico. Se houver mudanças significativas no brilho, sinais de ejeção de material ou qualquer outro comportamento inesperado, esses dados vão ser fundamentais para desvendar o que está acontecendo com ele quando estiver mais próximo do Sol. Depois desse ponto, o 3G Atlas começará a se afastar do centro do Sistema Solar. E aí sim, a Terra vai entrar em uma posição mais favorável. A maior aproximação com o nosso planeta vai ocorrer no dia 17 de dezembro de 2025, quando ele estará a cerca de 2,4 unidades astronômicas de distância, algo em torno de 360 milhões de quilômetros. Não é exatamente perto, mas é uma distância pequena o suficiente para permitir observações detalhadas, especialmente com equipamentos de grande porte, telescópios como o VLT no Chile, o Keck no Havaí e até o James Webb no espaço poderão acompanhar o visitante com mais clareza. Essa passagem próxima à Terra, embora sem nenhum risco de colisão, é valiosa porque será a última grande chance de coletar dados antes que o objeto continue sua jornada para fora do Sistema Solar. A velocidade elevada com que ele se move significa que ele não vai ficar por aqui por muito tempo. Logo após essa aproximação, ele continuará se afastando até alcançar a órbita de Júpiter por volta do dia 10 de março de 2026. E depois disso, estará cada vez mais longe, difícil de ser observado até mesmo pelos melhores instrumentos disponíveis. Durante esse período entre o periélio e a maior aproximação à Terra, os cientistas esperam observar qualquer tipo de mudança que possa ocorrer com o objeto. Com a aproximação ao Sol, há a expectativa de que mais voláteis em sua superfície comecem a se desprender, aumentando o brilho ou formando estruturas visíveis, como jatos ou caudas. Qualquer sinal de atividade diferente pode ajudar a confirmar se ele é de fato um cometa ou algo com comportamento diferente. E se houver variações não explicadas na trajetória, isso pode indicar forças não gravitacionais atuando sobre ele, o que abriria espaço para investigações ainda mais aprofundadas. Além disso, as imagens obtidas até agora mostram o objeto com uma magnitude visual de aproximadamente 18, o que é muito tênue para a observação a olho nu, mas perfeitamente acessível para telescópios automatizados e observatórios profissionais. A expectativa é que ele possa brilhar um pouco mais conforme se aproxima do Sol, tornando as observações mais fáceis, principalmente em dezembro. No entanto, tudo depende de como sua superfície vai reagir ao calor solar e se vai ou não liberar material de forma significativa. Outro fator relevante é que o 3I Atlas está vindo de uma direção do céu onde há muitas estrelas, o que pode dificultar a identificação de sua posição exata nas imagens, especialmente se sua cauda ou coma aumentarem e se confundirem com o fundo estrelado. Por isso, os astrônomos estão usando uma combinação de técnicas, incluindo filtros específicos e softwares de rastreamento automatizado, para garantir que o objeto seja seguido com precisão máxima durante toda essa etapa de aproximação. Com a aproximação a Marte, há também a possibilidade de que sondas em órbita do planeta, como a Mars Reconnaissance Orbiter, consigam fazer observações a partir de outro ponto de vista, ajudando a complementar os dados obtidos da Terra. Essa colaboração entre diferentes plataformas de observação pode permitir um mapeamento tridimensional mais preciso do movimento e da estrutura do objeto. Essas datas marcadas
29 de outubro, 17 de dezembro e 10 de março são marcos importantes no estudo do 3i Atlas. Cada uma representa uma janela de oportunidade para aprender mais sobre esse visitante, antes que ele desapareça de vista para sempre. Com cada nova medição, com cada imagem capturada, aumenta a chance de entendermos não só a natureza desse objeto específico, mas também como funcionam os corpos que cruzam o espaço interestelar. O que torna a descoberta do 3i Atlas ainda mais relevante é o momento em que ela aconteceu. Isso porque estamos entrando numa nova era da astronomia. E grande parte desse avanço tem a ver com um observatório que acaba de entrar em operação, o Vera C. Rubin Observatory. Localizado no Chile, esse telescópio tem uma missão muito clara e ambiciosa. Durante os próximos 10 anos, ele vai fotografar o céu do hemisfério sul repetidamente, registrando tudo o que muda, tudo o que se move e tudo o que até agora passou despercebido. O Rubin conta com o maior sensor digital já criado para a astronomia. É uma câmera com 3,2 gigapixels, formada por 189 sensores ultrassensíveis, cada um deles maior que um sensor de câmera profissional comum. Todos esses sensores são montados em módulos selados a vácuo e resfriados a menos 148 graus Fahrenheit. Isso permite que detectem até as luzes mais fracas vindas do espaço profundo. O campo de visão dessa câmera cobre 3,5 graus no céu, em uma única exposição. É como tirar uma foto que comporta 7 luas cheias lado a lado. E o tempo necessário para fazer essa captura é de apenas 15 segundos, com mais 2 segundos para baixar a imagem. Com esse ritmo, o observatório vai registrar milhões de objetos celestes por noite. E o que ele procura exatamente? A missão do Rubin se baseia em 4 grandes objetivos. O primeiro é ajudar a desvendar os mistérios da energia escura e da matéria escura. O telescópio vai mapear bilhões de galáxias e acompanhar como elas se agrupam e se movem ao longo do tempo. Isso pode fornecer pistas importantes sobre a expansão do universo e as forças invisíveis que o influenciam. O segundo objetivo é acompanhar mudanças no céu em tempo real. Explosões de supernovas, buracos negros em formação, estrelas que piscam, brilham ou desaparecem. Tudo isso será detectado em questão de minutos. O terceiro foco da missão é a defesa planetária. Com sua capacidade de varrer o céu constantemente e com altíssima resolução, o Rubin será essencial na detecção de asteroides próximos da Terra. Ele vai encontrar milhares por noite, inclusive objetos pequenos que poderiam passar despercebidos por outros telescópios. E o quarto pilar da missão é o mapeamento do nosso próprio sistema solar. O Rubin vai explorar as regiões mais distantes, como o cinturão de Kuiper, onde estão corpos gelados além de Netuno. Isso pode ajudar a revelar a verdadeira estrutura do sistema e até mesmo indicar a existência de objetos ainda não descobertos. E os resultados já começaram a aparecer. Nos primeiros dias de observação, o Rubin capturou uma imagem composta das nebulosas Trífida e Lagoa, combinando mais de 670 exposições. A riqueza de detalhes é impressionante. Em outro registro, o telescópio captou uma região do aglomerado de Virgem, onde mais de 2.000 galáxias aparecem numa única imagem. Ao ampliar, é possível ver milhões de estrelas individuais, cada uma com seu brilho, distância e trajetória única. Durante apenas 10 horas de observação contínua, o Rubin já detectou mais de 2.000 asteroides nunca vistos antes, incluindo 7 que estão em órbitas próximas da Terra. Nenhum deles representa ameaça, mas a velocidade com que foram encontrados mostra o potencial desse telescópio para revolucionar a vigilância espacial. Para se ter uma ideia, todos os outros observatórios do mundo, juntos, descobrem cerca de 20.000 asteroides por ano. O Rubin é capaz de encontrar milhões só nos primeiros 2 anos de operação, e ele também vai ser fundamental para detectar novos visitantes interestelares. Com sua capacidade de rastrear objetos em movimento de forma precisa e em tempo real, o Rubin pode identificar trajetórias incomuns com antecedência. Isso significa que, se outro corpo, como o 3i Atlas, estiver se aproximando, o observatório vai ser um dos primeiros a detectar, calcular a órbita e alertar os cientistas. A importância do Rubin não está apenas no volume de dados que ele vai gerar, mas no tipo de informação que será possível extrair.
O banco de dados, que será construído ao longo da próxima década, vai permitir que os astrônomos analisem tendências, encontrem padrões e façam descobertas que talvez nem saibamos que são possíveis hoje. Vai ser uma mudança de paradigma, um novo jeito de olhar para o universo. O nome do observatório homenageia Vera Rubin, astrônoma que desafiou o pensamento científico da época ao provar que a velocidade das estrelas nas galáxias não obedecia às leis de Newton. Foi a partir das observações dela que surgiu a teoria moderna da matéria escura. Agora, com esse telescópio que leva seu nome, a missão continua, só que em uma escala muito maior, capaz de mudar novamente tudo o que sabemos sobre o cosmos. 3 visitantes interestelares em menos de uma década. O que antes parecia impossível, agora está se tornando rotina. E com o céu sendo vasculhado como nunca antes, a próxima surpresa pode estar a caminho. A questão agora não é mais se outro virá, é quando e o que ele será.